Cara, como que vocês fazem para se preparar para decorar o nome de todos os jogadores? Como é que funciona essa dinâmica? Principalmente quando é jogador japonês, russo, seja lá o que for. Como é que vocês fazem Eu isso? tive o privilégio de, no começo da minha carreira, ter contato com pessoas assim maravilhosas que me ensinaram de verdade. E me ensinaram assim, não como costumava dizer o Valadão, não pode passar a mão na cabeça da onça, né? Senão ela te pega. E recentemente esse negócio de onça aí tá bem... Já tem prova Aí, disso. Você vê? Então, eles tratavam, esses professores tratavam a gente assim com uma situação assim, às vezes de rigor, mas que a gente aprendia muito. Que hoje em dia, eu não sei se os colegas contemporâneos conseguiriam absorver e digerir isso muito bem, porque às vezes o negócio chegava a ser, entre aspas, desanimador. O jeito que os caras queriam ensinar a gente, mas enfim, eu tive um professor maravilhoso, um dos professores, um mestre, Jurandir Gomes, que foi um narrador da minha terra. Flávio Araújo era de Presidente Prudente também, grande narrador da história do rádio brasileiro. Mas o Jura, eu tive o privilégio de conviver com ele vários anos, nos primórdios da minha carreira. E o Jura me ensinou muita coisa de futebol em termos de transmissão, de como transmitir para quem está ouvindo. E aí você falou de japonês, de coisa. Uma das coisas que o Jura ensinava para a gente, falou, ó, você vai narrar um jogo internacional, você vai escrever o nome do cara do jeito que você fala. Escreve do jeito que você fala. Vai estudar a pronúncia correta, veja a região, né? Ele falava, não me vai falar um nome de um argentino, de um uruguaio, de um espanhol, não vai chamar o cara de Jorge, pelo amor de Deus, porque na língua espanhola o J tem som de R, os dois L's juntos têm som de DI, então você escreva dessa forma que você vai falar. Então a gente estudava, ia buscar, né, ouvia muito a pronúncia de cada região tal, e também dentro do Brasil, dentro do país, você tem essas diferenças. Então é uma das coisas que eu aprendi. Escrever é o exercício que a gente tinha na escola antigamente, o escreva como se lê. Né? Então é aquele negócio. E a gente foi aprendendo muito isso. E na hora de uma transmissão, você ouvir a pronúncia, saber o nome correto, como você vai pronunciar. E depois a dedicação na hora de se preparar, né? Para uma transmissão, tal. Você ter o capricho de ler bastante, de estudar e de estar o tempo todo ouvindo, né? Você está de folga, você não está de folga. Você está trabalhando, você está se preparando para a próxima jornada. Eu, por exemplo, quando estou em casa no domingo e tem um jogo na segunda, então é onde eu me preparo ali, ouvindo as outras transmissões, ouvindo as outras rádios e depois lendo sobre aquilo que o assunto específico que eu vou trabalhar no dia seguinte. Estudando. Né? Estudando tal, e se preparando para isso. E, cara, você ouvir... E uma coisa que é interessante e, na minha opinião, imprescindível, é você se ouvir, se autoavaliar. Eu gosto muito de ficar de ouvir de forma repetitiva aquilo que eu transmito, aquilo que eu falo. Porque é ali que você vê, poxa, o que eu falei? O que eu fiz? E é onde você vai corrigindo, onde você pode... Né, onde você vai buscar a situação que vai te melhorar, vai te aprimorar. E a narração do esporte, dos eventos esportivos no rádio, ela exige mesmo do profissional, além do talento, da coisa que nasce com a gente, aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar sempre, né? Porque o rádio é muito dinâmico, você não tem a imagem, você
você imagina aquilo que o locutor está passando, e é importante você posicionar tudo. Eu, nas minhas transmissões, gosto muito de posicionar em cada detalhe, né, o que está acontecendo e tal. Porque é ali que você se coloca também no lugar do ouvinte. Quando eu estou ouvindo uma transmissão e o locutor demora quase 5 minutos para falar o placar do jogo e o tempo, eu já fico nervoso, já fico, cara, fala logo isso aí, eu quero ouvir. E aí, quando eu estou narrando, eu me preocupo com isso, de estar sempre posicionando. Porque a informação é tudo. Por isso que às vezes eu pego no pé aí, brinco com o pessoal aí sobre os números das camisas, né? O número é informação, né? A gente sabe que hoje tem muito apelo comercial, tem campanhas, tem publicidade, que é muito importante, mas que os caras eles pensam só nesse lado, e não pensam que aquilo ali é uma informação. O número de camisa visível para o locutor, para o telespectador que está vendo na televisão, ver aquele número, é informação, cara. E a gente vê cada coisa. Tem uniforme que não consegue ver o número de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Com o tempo e levando em consideração aquilo que as pessoas foram falando e ensinando a gente, você vai tendo algumas tiradas assim que ajudam a você. Fala, não estou vendo o número da camisa. Não vou conseguir ver pelo número. Então, você vai. Hoje, com essa história de chuteira de tudo quanto é cor, isso aí ajuda um pouco. Cabelo, altura. Eu peguei uma época mas eu não era narrador, era repórter nessa época, ficava à beira do gramado, que não tinha chuteira colorida, era todo mundo com a chuteira preta. Velho. É todo mundo normal. Normal. E aí era difícil, cara, tinha que ser bom mesmo. E quando tinha aqueles números de camisa assombrosos que você não vê, não era difícil. Mas tudo na vida, cara, é prática. Quanto mais você faz, mais você faz melhor, né? É assim tudo quanto é lugar. Mas essa rigidez é por conta também da exigência, né? Você é um comunicador, qualidade. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu demorei um bocado para ir para o microfone quando eu comecei. Igual eu falei, eu comecei em rádio escuta, ficava numa sala, fiquei um bom tempo. Aí depois que... Hoje em dia já é diferente, é uma outra cultura de gestão, de análise, de critério. É bem diferente, é tudo da sua época, né? Sim. Mas na minha época, por exemplo, na época que eu comecei, era muito difícil chegar no microfone. Só estava no microfone quem passava por um crivo assim. Pô, se você cometia um erro no ar ali, pelo amor de Deus, os caras não perdoavam, não. Meu Deus. Mas aí, né, tivemos o privilégio de conviver e viver nessa época e aprender bastante, né? Hoje, com essa necessidade, essa velocidade da vida, de ter que suprir algumas coisas rapidamente, você perde, às vezes, em qualidade em algumas coisas. Mas faz parte do momento, né? A gente tem que compreender isso aí também. E também tem que, igual você falou, tá sempre se aperfeiçoando, se atentando para sua performance, para manter o alto nível também, né? Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Você mencionou o Galvão. Gosto muito dele também, histórico e tudo. Mas agora ele voltou a narrar aí nos streamings da vida. Pegou o jogo Corinthians e Santos lá, misturando todos os jogadores, falando um monte de baboseira. Uma coisa assim que eu também tenho muito, assim, uma preocupação, porque tudo tem seu tempo, cara. Quem conhece um pouquinho aí das escrituras sagradas, no livro de Eclesiastes, tá bem claro lá que existe tempo para chorar, para rir, para se alegrar, para se entristecer. Há tempo para tudo tem seu tempo. Uma coisa que eu me preocupo é isso. Eu quero chegar a um momento assim de... Bom, chegou o momento de parar, já deu. O Pelé, por exemplo, foi o maior de todos no futebol. Pelé parou no auge, cara. Parou no auge. Porque, assim, ele teve esse... Depois foi fazer outras coisas. Não quis continuar no futebol, porque seria
né? Muito visado. Já pensou o Pelé como treinador e não dá certo? Então. Já pensou como é que é? Pensou o Pelé como dirigente e tal. Aí inventaram ele de comentarista, mas comentarista, né, era uma figura assim, né, diferente. Então, Às vezes não presta nem atenção no comentário. não, Cara, passa, é o Pelé, cara. é o Pelé. Eu vi uma reportagem uma vez do Pelé numa Copa do Mundo. Ele estava comentando para uma, acho que foi na Copa de 82, que ele comentou para uma emissora do México. Sim. Cara, os caras da cabine ali, os outros, todo mundo parando, virando, olhando, porque era o Pelé que estava ali. Então, ele foi sensacional nesse tipo de tirada e tal, e parou no auge. É a história do desconfiômetro. O Galvão foi fantástico. Você pegar o Galvão, Fórmula 1, futebol. E como apresentador hoje, ele voltou para Bandeirantes e tal, é uma coisa que chama... Continua bem como apresentador. O problema é na agora, narrar já foi, né? Já foi, porque não tem mais o mesmo reflexo, a mesma coisa. E, cara, é difícil, velho. É difícil. É difícil, a dinâmica. E outra, com o passar do tempo, o teu reflexo não é mais o mesmo de 15, 20 anos atrás. Sim. Então, cara... Pois é. Então, o problema tá aí. Só que é uma marca, é um nome e tal, e comercialmente ainda dá retorno, então os caras às vezes não se preocupam muito com qualidade. Vai mais pelo comercial e tal. Mas, pô, gigante, né? Maravilhoso. Narrador esportivo, conhecimento dele de automobilismo. E depois acabou criando uma rejeição para uma certa faixa aí de telespectadores, de adoradores do esporte aí, tal, mas que é normal, pô, normal. Já pensou o que seria do verde se não fosse o preto e branco? E vice-versa? Então... Cara, os jogadores, eu lembro que ficavam assim, preocupadíssimos com o comentário negativo do Galvão. Acabava a carreira do cara. Se eu não me engano, eu acho que essa revolta que teve do Cala a Boca Galvão surgiu depois de 2006. Porque, assim, porque eu me lembro, assim, eu não lembro, assim, em detalhes. Mas eu sei que até então não tinha essa rejeição. Aí, quando teve a Copa 2006, o povo já ficou revoltado com o desempenho, né? Que perdeu pra França, aquela vergonha, só festa e nada de jogar pra valer, de treino, sério, né? Aí a torcida já ficou revoltada com os jogadores. Ainda o Galvão meteu que o Roberto Carlos estava puxando a meia. Aí acho que foi depois, assim, que eu me lembro, assim, depois disso que começaram a pegar no pé dele. Que começaram a associar uma coisa com a outra. Eu não lembro exatamente também. E aí também, claro que o Pânico também zoou bastante, né? Começou a ensejar isso, o Pânico, o CQC. Ensejou bastante. Aproveita, né? Oi? 2010? Então, aí chegou na Copa seguinte, aí na Copa já estavam falando, colocando faixa. Tá aqui, ó. A expressão Cala a Boca Galvão tornou-se um dos memes mais icônicos da internet brasileira, surgindo em 11 de junho de 2010, durante a abertura da Copa do Mundo FIFA da África do Sul. Não, e pra piorar agora nessa narração de agora, que ele tá acho que na Prime, se eu não me engano, colocaram numa jornada, colocaram ele e o Casagrande ainda. Nossa. Aí o pessoal na internet não perdoa, né? Fala o Gagá e o Gogó. Gagá e Gogó. Cara, fala aí meme, só mudando um pouquinho de assunto, você viu o meme da Guiana brasileira? Vi. Você viu isso aí, mano? Bicho. O pessoal tá brincando com os portugueses, falando que Portugal é a Guiana brasileira. Meu Deus do céu. Os portugueses são muito bravos, cara. Nossa, os caras também... Você até na mídia em Portugal, um rebuliço, cara. Falando nisso, a tal da camisa vermelha, da seleção, supostamente, né, a nova camisa da seleção brasileira, parece a camisa de Portugal, né? As cores, assim, né? Cara, mas eu falo... Lembra um pouco. Os caras não têm o que piorar certas coisas. Põe né? aí, ô